Eu ajoelhei aqui e pedi: Deus, o que a igreja precisa? Me revela. Aí Deus me revelou claramente, João 12. Aleluia, meu Deus. Atos 12. Então aí está. Querido, já tinham matado Estevão, tinham matado João, Tiago, já tinham matado Tiago, Estevão, e agora eles queriam matar Pedro, e lançaram Pedro na prisão. A prisão era tão terrível que, além de ser preso, amarraram os pés de Pedro e as mãos para Pedro não fugir, para que no outro dia Pedro fosse morto. Ah, querido, mas a oração faz coisa tremenda. A Bíblia diz que a oração é a chave da nossa vitória. Quem acredita, diga amém. A oração é a chave da nossa bênção. A igreja que estava orando, estava numa casa da Maria, que tinha sobrenome de Marcos. A Maria convocou o povo para orar pelo pastor Pedro. Como é lindo quando a igreja se empenha para ajudar o pastor. Como é lindo. Por isso que Deus abençoa, luta e vai, passa um ano, passa dois, passa três, o pastor está lá. Amém? Porque uma igreja unida é uma igreja que vive orando um pelos outros. E eles oravam. Só que tudo indica que eles oravam, mas eles não estavam sem acreditar. Porque aos olhos humanos, irmã, era impossível. Aos olhos humanos, irmão, era impossível Pedro ser livre da mão daqueles soldados. Mas não é que Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo lá na prisão. Deus é fiel. Pedro achava que era uma visão. Pedro achava que não era real. E o anjo chega. Pedro, calça a sandália, Pedro. Pedro, joga a capa, Pedro, nas costas. Me acompanha, Pedro. E Pedro está andando. Pedro está andando. E quando chega, passa as portas, o portão vai se abrindo. Quando chega no de ferro, que coisa, hein? Quando chega no último e de ferro, o portão se abre misteriosamente. Deus, Ele tem livramento para nós nesta noite. Deus está enviando o seu anjo para nos dar o livramento. Porque Deus não fala em vão, pastor. Deus não fala em vão. Deus está dando livramento para alguém aqui nesta noite. Deus também pode estar dando livramento para alguém da tua família. Tem gente aí, não? E a Bíblia diz: quando Pedro, o anjo vai andando com Pedro, as portas se abrem. E Pedro passa com o anjo. Só quando chegou, depois de duas ruas, o anjo falou: agora, meu querido, se virem só agora, que o que eu tinha de fazer, eu fiz. Sabe o que eu entendo nessa mensagem? Deus faz o impossível e nós fazemos aquilo que podemos fazer. Então vamos deixar tudo para Deus fazer também, né? Porque Pedro sabia onde era a casa da irmã Maria. Não precisava o anjo levar. Mas Pedro não conseguia sair daquela prisão e homem nenhum poderia tirar Pedro, a não ser o guarda, as guardas que guardava ele. Porque homem nenhum poderia ir lá. E os guardas não viam
que a porta caiu. Mas como o pastor Pedro era um homem de Deus, a Bíblia diz que a criança não abriu, porque ela ficou tão alegre. Quem é que não se alegra com o milagre do nosso irmão? Quem é que não se alegra com a vitória do nosso irmão? Aleluia! Aí a Romy vai e fala para o povo que Pedro chegou. Vai, diz assim, vem cá, vem. Diz assim, Pedro está aqui. Pedro está aqui. Aí disseram assim, essa menina está fora de si. Olha a palavra que usaram. Essa menina está fora de si. Pedro nada. E ela continuava a dizer, é Pedro sim. É Pedro sim. Deve ser o anjo. Deve ser o anjo. Deve ser não. É Pedro não. Ela continuou dizendo, é Pedro. Aí Pedro disse, gente, sou eu. Vocês não estavam orando por mim, agora o milagre acontece, vocês ficam assustados? A Bíblia diz que o povo se assustou. Amém? Obrigado, Petit. Merci beaucoup. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o povo se alegraram. Diga, irmã, você vai se alegrar pela minha vitória? Aleluia. Eu tenho que ver quando você recebe uma vitória, parece que ele fica triste. Não, vamos se alegrar com os que se alegram. Vamos chorar com aqueles que choram. Se alguém está chorando, vamos chorar junto com ele. Se alegrar com os que se alegram é fácil. Viu? Tá pulando com os que pula é fácil. Agora eu quero ver você chorar com os que choram, com os que estão passando por provações, e receber um ombro amigo para colocar a sua cabeça. Aí que é difícil. Mas em nome de Jesus, faça como a irmã Maria fez. Convocou a igreja para orar. Oh querido, que poder tem a oração. Que poder tem a oração quando nós batemos na porta. Quando nós batemos na porta, a porta se abre. Ei, Deus tremendo. Eu lembro, querido, eu saí do Brasil. Primeiro vou contar como Deus fez. A primeira viagem missionária que eu fiz. Antes da diretoria da igreja, Deus chamou me convidar para viajar. Deus já tinha me convidado há 15 dias antes. Eu já tinha ido no país que eu fui. Antes do ministério mandar, eu já tinha ido. Em sonho. Cheguei lá, irmãos. Eu peguei um táxi azul. O país que eu fui, no sonho, era muito quente. A pista, as ruas, era de pedra, aquelas pedras grandes, paralelepípedo. A casa que eu ficava era uma casa rosa no primeiro andar. Com 15 dias o ministério me chamou. E ainda mostrava que eu viajava com um pastor mineiro. Viajei, recebi o convite e viajei. Quando eu cheguei em São Paulo, tirei o visto, me deram a passagem, eu fui com um pastor para o aeroporto. Só que quando eu cheguei no aeroporto, eu perguntei para o pastor que ia comigo, você é o quê? Você é paulista? Ou é baiano? Ele disse, não, eu sou paulista. Aí eu fiquei desconfiado, porque o que Deus mostrou era mineiro. Quando eu entreguei o bilhete para a moça da companhia, ela olhou e falou, você não pode viajar hoje. Eu falei, mas por que eu não posso? Porque esqueceram de tirar a sua passagem de volta. Você só tem de ida. Aí eu tive que voltar para a sede mundial de Guarulhos. Peguei o ônibus e fui para a sede.
cidade com 2 malas. Quando eu cheguei lá, aí o irmão falou: meu Deus, nunca aconteceu isso conosco. Nós nunca tiramos uma só passagem. Foi engano da empresa. Mas não tem nada não. Nós tira a tua passagem, tu viaja na terça. Isso era na sexta. Na terça você viaja. Você vai viajar com esse pastor mineiro. Aleluia! Você viu aí o que Deus faz? Glória a Deus! Eu viajei com um pastor mineiro. Quando eu cheguei no aeroporto, irmãos, eu confesso para vocês, eu creio que ali estava dando uns 60 graus. Quente, como Deus me mostrou. O táxi que eu peguei era azul. E as ruas eram de pedra, como Deus mostrou. E a casa se mudaram no domingo. Se eu pegasse o voo na sexta, não ia se cumprir a Casa Rosa. Eu cheguei na quarta-feira, saí da terça de São Paulo, cheguei na quarta. Eles tinham mudado para o primeiro andar uma Casa Rosa. Então Deus é Deus, irmãos. E Deus operou tanto milagre. Eu lembro que o maior milagre foi de uma mãe que estava com filho há 4 dias. O filho quase morto, não comia nada, com malária. Deus falou: filho, coloca a mão na cabeça dele em jejum. Que lá o povo come, viu? De manhã cedo já é o prato de feijão de corda com peixe. Olha os peixes. Lá tem peixe que perde. Olha as tainhas, bacalhau frito, sardinha. Entendeu? Aí eu orei por ele e falei: em nome de Jesus, demônio da doença, sai! O rapaz abriu o olho e falou: mãe, eu quero comida. A mãe preparou a tigela. E ele, ó, saiu de lá, ele aceitou Jesus e ficou lá firme para a glória de Deus. Deus é Deus do impossível. Eu viajei para o país de Costa do Marfim. Antes de eu viajar, do ministério mandado, Deus me deu uma revelação que eu estava sentado em um muro de uma cidade e de frente de mim tinha um lago muito lindo e por trás apartamentos. E uma voz falava: meu servo, esse será o país que tu irá pastorear. Costa do Marfim. Com 15 dias o pastor Valgani me pediu para mim viajar. Você tem fé de viajar para o país com a família? Eu falei: tenho. Isso foi na segunda. Na quarta-feira o pastor Carlito, que tinha saído de Salvador e estava responsável por Nigéria, ele falou: pastor, você vai assumir o país da Nigéria. Lá é um país que já tem muitos crentes, você não vai passar luta financeira lá. Você vai. Eu vi até você de branco e um varão de branco de junto de você. Eu falei: filho, pode descer até um exército do céu dizendo que é os anjos de Deus, eu não vou acreditar, porque primeiro Deus me mostrou Costa do Marfim. E ninguém vai tirar da minha cabeça Costa do Marfim. Aí ele disse: mas lá não tem igreja, você vai começar do zero. Eu falei: mas o Deus que me mandou, ele vai preparar tudo. Deus vai suprir todas as necessidades. E fui, irmãos. Quando eu cheguei lá, tinha uma irmã de outra igreja que trabalhava na Embaixada do Brasil. E agora nós falamos com ela, tal, ficamos no hotel. Aí procurando casa, ela: não, eu estava orando a Deus. E Deus falou que ia chegar um casal de missionário aqui. E eu tinha que alugar um apartamento para esse casal. Esse casal é vocês. Vocês estão entendendo, irmão? Deus é Deus de providência. O primeiro culto que eu fiz lá em Costa do Marfim foi debaixo de um pé de manga e debaixo de um pé de dendê. Naquele dia tinha 57 pessoas no culto. Primeiro culto. 37 todo bêbado. Quando eu fiz o apelo, sabe quem aceitou Jesus? Os bêbados. E sabe quem foi que ficou firme? Os que eram bêbados.
Um deles foi ser o meu intérprete. Ele fazia tradução. Eu falava em português, ele traduzia em francês. Ele era de Guiné-Bissau. Então, irmão, Deus é Deus tremendo. Eu fui assumir o país do Gabão. Aí quando eu cheguei no aeroporto, eu falei que... Ele perguntou, sua profissão? Eu falei, sou pastor. Ah, então fica aqui. Eu, meus 3 filhos e minha esposa. Deu 10, deu 11, deu 12, deu 13, deu 14, deu 15, deu 16. Chega interna, chega gente para querer me tirar lá. Não tinha. Meti a mão no rosto e falei, deu $1.000. Para eles, dinheiro, irmão. Dinheiro eles parecem rato pro lado de queijo, mas não aceitaram $1.000. Deu a noite e com fome. Meus filhos, eles trouxeram pão com água. Meus filhos dormiu no chão e eu não dormi, fiquei acordado para vigiar os meus filhos. Minha esposa ficou no meio das presas lá no aeroporto. Só porque nós éramos pastores. Ele não queria que entrasse pastor no país. Aí, tem que ser deportado para o Brasil. Pegamos o voo 5 da manhã. A polícia, uma na frente, eu no meio e outras polícias atrás. Todo mundo olhando para nós, pensando que nós era algum traficante ou algum ladrão. Que vergonha terrível. Mas eu sentia Deus na minha vida ali. A minha esposa ficou logo um pouco nervosa e falou, Mechan! Mechan é pessoas mal. Vous agir a um pays. Um dia você vai viajar para o meu país. E eles botaram nós no avião. Estou pensando que está tudo bem. Quando nós chegamos na África do Sul, a polícia da África do Sul perguntou, quem é a família Santana? Sou eu. E aí descemos, Brasil. O Brasil. Eu falei, meu amigo, vem cá. Ele falava português. Não tem como eu ficar na casa do meu irmão aqui na África do Sul pelo menos um dia. Ele, você tem irmão aqui? Eu falei, hoje tenho, não só um. Eram os irmãos da igreja. Aí ele falou, você tem o endereço, você tem o número de telefone, tem o nome, tenho tudo aqui. Eu falei, não, você pode ir. Eu falei, bom, fiquei 2 meses pregando a palavra e fiz uma campanha de 2 horas de oração para Deus quebrar as correntes para mim entrar lá no Gabão. Porque Deus falou comigo que eu ia ser o pastor do Gabão. A igreja tinha sido dividida, irmão. Lá tinha mais de 2.000 frequentantes, mais de 300 membros. O pastor estava lá, atrapalhado, tirou a placa da igreja, botou a dele. Não sobrou nenhuma cadeira para a igreja, Deus seu. Ficou com tudo. Aí eu ia para começar tudo do zero. Irmãos, mandaram eu ir tirar o visto para o país dos árabes.